série da nossa reunião das 12. Hoje vamos falar sobre o assunto o medo me controla. Você já falou isso? O medo me controla, eu sou controlado pelo meu medo? Já sentiu isso? Pois é, vamos lá aprender como não fazer o que o nosso sistema límbico quer que a gente faça, o que o nosso sistema de sobrevivência quer que a gente faça, e vamos começar a colocar essa trava, esse medo lá no porta-mala do nosso carro. Ele não vai mais controlar o nosso GPS. Então vamos lá. Vou ensinar para vocês 3 letras. Sim, 3 letras que vão mudar a sua vida, para todas as áreas da sua vida, mas principalmente quando você tiver medo. Você já assistiu os outros vídeos, os outros 3 vídeos, em que eu conto várias histórias, explico por que você tem medo, te explico o que começar a fazer, como começar a agir e falar para deixar o medo no porta-mala do seu carro. E vídeo passado, eu também dei um exemplo e também dei mais um passo a passo para você continuar nessa jornada. Se você não viu depois desse vídeo, volta lá, porque talvez algumas coisas não vão fazer muito sentido quando eu explicar. Vai estar tudo aqui embaixo. Vou deixar os links de todos os vídeos, de 1, 2 e 3, se você quiser assistir antes de continuar esse. Pode ser que faça um pouco mais de sentido. Mas vamos lá comigo. Essas 3 letras são K, F, C. Não é o frango frito não, tá bom? Vamos focar aqui. K é de know em inglês, que significa saber. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber por que você quer vencer o medo e onde você quer chegar. O que você quer conquistar ao vencer esse medo? Seja mais liberdade, seja se superar, seja só, como a gente falou nos outros vídeos, vencer um medo pequeno para você vencer outros maiores. Isso é um motivo muito forte para você vencer um medo. Por que você quer? Pega um caderno e escreva por que você quer vencer esse medo. Se pergunte porquê do porquê umas 3 vezes, para você conseguir achar a raiz do porquê. Aquela coisa profunda que vai mexer com a sua emoção, com o seu sentimento. Que nem a minha tia, essa sensação de liberdade. Por que ela queria conseguir dirigir sozinha? Porque ela queria essa sensação de liberdade, de falar, eu consigo ir no mercado se eu precisar, eu consigo fazer alguma coisa se eu precisar, se minha neta passa mal, eu consigo pegar o carro, eu consigo suprir para minha família. Era essa sensação que ela precisava. Qual que é a sua sensação? O que você precisa sentir? Segunda coisa, F de find, de achar. Descubra o que você está conseguindo. Quais são os seus resultados hoje tendo medo? Quais são os resultados amanhã que você quer? E durante todo o seu caminho, se pergunte, eu estou conseguindo atingir os meus resultados? Será que eu preciso fazer ainda mais alguma coisa, alguns dos passos antigos, revisitar aqueles passos e ajustar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Você precisa estar toda hora se perguntando, para você saber para onde que você está conseguindo chegar onde você quer. E o terceiro é C. Mude o que está conseguindo. Se você não perceber que alguma dessas coisas ainda não está bom, recoloque seu GPS, assiste de novo os vídeos, olhe que passo que está meio falho, ajusta e vai. Você vai conseguir vencer o medo. O medo, ele não te controla. O medo não te controla. Fala comigo, medo não me controla, não te controla. Vamos lá, continuando. História, hora da história. O medo já me controlou. Eu fui participar na época de um programa de intercâmbio que chamava Ciências Sem Fronteira. Não sei se ele existe ainda, se você já fez, deixa aqui nos comentários. Bom, eu fui lá e eu estudava inglês há bastante tempo, fiz bastante aula de inglês. E para ir nesse programa, eu precisava fazer uma prova de inglês. E para eu entrar na faculdade lá, eu precisava de uma certa nota de inglês para que eu pudesse entrar direto fazendo o curso que eu queria, né? Continuar a minha formação daqui lá. E aí, fiz a prova. Eu lembro muito bem, eu tinha feito uma cirurgia na minha boca e eu tava com vários pontos na minha boca. Sério, tava de ponta a ponta com um ponto e tinha uma prova, como chama? Speaking,
de fala, sabe, de inglês, e eu mal conseguia falar. E eu fui fazer essa prova. Esse era o tanto que eu queria fazer parte desse intercâmbio, o tanto que eu queria viajar para fora. Desde os meus 15 anos, eu falava pro meu pai e pra minha mãe que eu queria morar fora. Desde os 15 anos, eu queria fazer o ensino médio lá fora, que tinha uma pessoa conhecida que tinha ido, e eu falei, nossa pai, nossa mãe, deixa eu ir, eu quero fazer ensino médio nos Estados Unidos e conhecer o mundo. Pois bem, meus pais não deixaram, acharam que eu estava muito nova, e na faculdade era a minha chance, eu já era maior de idade, eu poderia ir, eu ia ganhar o meu próprio salário, porque o governo dava uma ajuda. Então, assim, era uma coisa incrível pra mim, eu queria muito ir. Meu pai pagou a prova, que eu lembro que era em dólar, era muito caro essa prova pra fazer, ela é cara até hoje. Eu sei que ela deve ser mais de R$600 hoje, não sei. É uma prova bem carinha. E eu fiz a prova. Saiu o resultado da prova, né? Há tempo de eu me inscrever lá no Ciências Sem Fronteiras. E eu peguei essa nota. Eu vi que eu tinha pego intermediário na época, parece. Acho que sim. Eu tinha conseguido uma nota abaixo do que eu precisava para já entrar na faculdade. Mas o Ciências Sem Fronteiras, o que eu não sabia era que se eu tirasse uma nota abaixo do que eu precisava tirar, eles me deixavam estudar de 6 meses a 1 ano inglês lá, antes de fazer 1 ano de faculdade, que era o programa em si. Mas eu abri a página de inscrição e até hoje eu tenho a foto daquela página de inscrição. Sério, eu tenho a imagem daquela página de inscrição. Eu abri e eu lembro que você colocava 3 opções de países que você queria ir. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou aplicar para um país fácil, porque eu não vou conseguir passar, porque eu não acho que eu sou suficiente para passar. Foi essa história que eu me contei na época, porque eu sei que eu tinha capacidade de passar, eu sei que eu ia conseguir passar, mas essa foi a história que eu me coloquei. Eu nem lembro os países, eu lembro que um dos países eu falei, eu vou por a Finlândia, porque ninguém quer ir pra lá, é muito frio, meu sonho é conhecer neve, eu adoro frio, e eu vou colocar porque ninguém deve estar querendo ir, com certeza eu vou passar. Gente, eu preenchi aquela ficha umas 5 vezes, de verdade. Ai, meu Deus, acho que eu nunca contei pra ninguém isso. Eu preenchi essa ficha umas 5 vezes. Por isso que eu memorizei cada campo daquela ficha. Se eu olhar, eu lembro a tela do computador que eu tinha. E aquela ficha, eu preenchi ela diversas vezes e eu nunca terminei de preencher. Porque eu tava com tanto medo de morar fora, sozinha, que eu falei pra mim mesma que eu não ia conseguir passar, que era perda de tempo e que eu ia passar vergonha. No primeiro vídeo eu falo que uma das coisas que o medo age é quando você tem muita incerteza. O medo entra muito forte e era muito incerto. Eu tinha medo de falar que eu entrei e não consegui. E para não passar por isso, eu decidi nem me inscrever. Resultado, eu não me inscrevi e eu nunca fui para esse intercâmbio. E depois, mais velha, eu fui fazer outros intercâmbios, porque eu queria muito fazer e na época eu não tive coragem. Então, isso foi uma coisa que marcou muito pra mim. E depois disso, nunca mais deixei o medo me movimentar assim, tomar conta de mim assim, né? Eu fui depois morar em Chicago sozinha. Há 2 anos atrás eu fui morar em Chicago. Fui sozinha. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Meu inglês é bom, ele não é ruim, mas também não é o melhor inglês do mundo. E eu fui, no dia, a gente tava lá no intercâmbio e a gente tava preso em uma universidade que a gente foi fazer um treinamento antes de ir morar onde eu ia morar. Eu fiquei em Nova York 1 semana. E eu lembro que em Nova York, umas meninas falaram, olha, vamos pro Central Park, porque a gente vai passear em excursão com a escola. Só que a gente não vai pro Central Park. Eu queria muito ver o Central Park e o Memorial do 11 de setembro. E, a gente tava em Nova York, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, ninguém falava quase nada de inglês, ia ter que pegar um trem pra ir, a gente não fazia ideia de como a gente ia pro centro. E a escola não ajudava porque eles não queriam que a gente saísse. As aulas a gente tinha a tarde inteira livre, mas eles não queriam, eles queriam que a gente ficasse lá na universidade. A gente não tinha dinheiro.
sério, eu acho que uma das meninas tinha tipo $20, dava pra pagar certinho. Meu, a gente fez que fez. Pegamos um táxi, fomos pra estação de trem. A estação de trem não tinha nome nas estações, foi um pesadelo. A gente ia perguntando para as pessoas do trem: moço, é nessa estação que eu desço? Aí a pessoa falava: não, é daqui 2 estações para chegar onde vocês querem. A gente pegou o trem, pegamos o metrô, chegamos. Eu fui no Memorial, eu fui no Central Park, tava tudo de neve, tava lindo o Central Park. E eu não deixei o medo me manipular. Então é isso, a gente foi com medo, a gente voltou com medo e foi muita loucura. Mas essa é a mensagem, você consegue vencer o seu medo. Você é maior do que o seu medo, não deixa ele te manipular. Eu podia muito bem ter ido para aquele intercâmbio quando eu era menor na faculdade. E eu podia nem precisar fazer outro intercâmbio, eu podia ter me realizado, eu podia ser outra pessoa hoje e eu perdi essa oportunidade. Não deixe isso acontecer com você. Vença pequenos medos todos os dias enquanto você pode, sabe? Não deixa chegar a ponto dele manipular seu GPS. Não deixa. Ele começou a pôr o pé no banco da frente, já joga ele lá pra trás. Promete pra mim, escreve aqui nos comentários. Eu prometo, não vou deixar vozes limitantes tomarem conta de mim. E amanhã eu espero vocês para nossa reunião das 12. Continua comigo nessa semana que tá incrível. Eu vejo vocês amanhã. Até lá. Minha voz não tem mais voz, gente. Não tem mais voz.